Romanos capítulo 8, a partir do verso 35. Todos acharam? Amém? Diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez. Soberano e eterno Pai, Pai, peço que o Senhor possa agora abrir os nossos ouvidos, Deus. Que Tu possas abrir os nossos corações, Pai. Que Tu possa abrir o nosso intelecto, Pai. Para que a gente possa ouvir, entender, Pai. E guardar aquilo que Tu queres tratar conosco nessa noite, Pai. Te pedimos, Senhor amado, que Tu possas, Senhor, me auxiliar nessa empreitada, Pai. Que cada palavra que sai da minha boca não seja minha, Pai. Mas que seja do Teu Santo Espírito, Senhor. Te peço, Pai, comece a agir neste lugar, nessa noite, Pai. Para que corações de pedra possam, Deus, virar de carne, Senhor. Para que mortos possam ressurgir à vida, Senhor. Para que a Tua palavra possa ser real em nossas vidas nessa noite, Pai. E nesse lugar. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Há algum tempo atrás, enquanto eu li esse texto, eu tinha alguma interpretação do tipo, e eu fui há 3 anos, se eu não me engano, 2, num acampamento, num retiro, a qual um dos preletores desse local, ele falou a seguinte coisa: tem algo oculto nesse texto que normalmente a gente não percebe. Tem algo oculto nesse texto que passa despercebido aos nossos olhos, e a gente normalmente prefere ficar só com algumas partezinhas desse. Porque quando a gente lê esse texto que eu acabei de ler, a primeira coisa que a gente pega desse texto é que nós somos mais que vencedores para aquele que nos amou. A primeira coisa que vem nesse texto é isso que a gente lendo grava. A segunda coisa que a gente vê nesse texto, que a gente começa a gravar, é que Deus nos ama de qualquer forma. Porque parece que não há nada que nos separe do amor de Deus. Só que o que fica oculto nesse texto aqui é uma única coisa. Porque de todas as coisas a qual Paulo usa de exemplo para trazer sobre o que é o amor de Deus e sobre o que pode ou não separar do amor de Deus, ele só não cita uma. Porque ele vai falar de altura, de profundidade, de largura, de comprimento. Ele vai falar de vida, ele vai falar de morte. Mas quando ele entra em uma única coisa, ele esquece de um detalhe. Porque ele vai entrar numa coisa aqui chamada tempo. E tempo, no Cronos, tem 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. Se a gente voltar à leitura, a gente vai perceber que ele só usa 2. Ele esquece de 1. Quer ver? No versículo 38. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro ou no porvir. E o passado, aonde fica? E quando eu escutei isso pela primeira vez, alguma coisa me chocou. Porque o que ele me trouxe é que o passado, que parece no texto, é a única coisa que ficou oculta, e o passado, se a gente pensar dessa forma, é a única coisa que nos impede de receber o amor de Deus. O passado, nesse texto aqui, mostra que é a única
nos separa do amor de Deus. E a minha primeira reação ao escutar isso foi negar. Possível, eu nem me amo. E eu me amo emocionalmente, eu sempre escutei isso. Afinal, eu escutei que Deus é amor a minha vida inteira. E como é que agora, do nada, depois de ficar mais velho, eu escuto uma coisa dessa, de que o amor de Deus tem algo que pode separá-lo de mim. E o pelo que mostra, o que ele me disse, é que o passado é a única coisa que pode me separar do amor de Deus. Como assim? Como é que eu posso aceitar isso e ficar calado? Não! Deus me ama de qualquer forma. Não é possível isso. E naquele acampamento eu saí dali com isso na cabeça, eu não consegui tirar. E as minhas orações, os meus devocionais, ela falou, Senhor, eu tenho que entender esse cara, que não é possível, porque quando eu leio isso, está falando que nada nos separa do amor de Deus. E como é que o passado consegue separar do amor de Deus? Foi aí quando no estalo, em uma das minhas orações, das minhas meditações, Deus fala a seguinte coisa para mim. Não é que o passado consiga te separar do amor de Deus, mas ele te impede de viver no amor de Deus. É justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Tem coisas do nosso passado que a gente fica tão preso a elas que a gente não consegue se liberar para Deus. E todos nós estamos. Todo relacionamento que a gente tem na Terra, seja de amizade, seja de amoroso, etc., deixa marcas na gente. Deixa algum tipo de marca, algum tipo de ferida, algum tipo de machucado. E normalmente, quando a gente inicia um novo tipo de relacionamento, essa marca traz casca na gente. Traz uma espécie de campo de força. Se foi um amigo que te traiu, a próxima amizade que tu começar a ter, a primeira reação vai ser qual? Não, calma aí, vou ficar com 2 pés atrás aqui, nem com um só. Por quê? Porque da outra vez que eu me expus para uma pessoa, essa pessoa me feriu. Se foi um relacionamento amoroso, e as pessoas que passam e rodam na mão de muita gente, normalmente tem mais ainda. Por quê? Porque ela sempre vai comparar a pessoa atual com a antiga. E aí ela não vive o relacionamento de hoje, porque ela está preocupada com a ferida do relacionamento antigo. Agora imagina isso com Deus. Porque a gente reverbera essas mágoas e essas chateações que a gente teve com humanos para Deus. Mas isso é impossível. É impossível. Pega alguém que não tem pai, um órfão. Para ele entender o amor de Deus, aqui ó, até ele entender o amor de Deus, sabe por quê? Ele não teve pai. Foi fácil, Paulo? Não foi. Ou senão, tu pega, tem um pai muito ruim. Aí você escuta que Deus é teu pai. A tua ideia de pai é horrível. E aí você joga para Deus essa ideia de pai. E aí para você, Deus é um pai horrível. Porque o seu pai terreno era horrível. Parece que não, mas essas coisas nos impedem de se abrir, de se expressar para Deus. Parece que não, mas essas pequenas coisas nos inibem de se achegar para perto de Deus. E se eu não consigo me achegar para perto de Deus, eu não consigo compreender o amor que Ele tem por mim. E isso fere totalmente a nossa intimidade com o Pai. São coisas do nosso passado que, se a gente manter, vai nos separar de Deus. São coisas do nosso passado que podem nos aprisionar a ponto de não sair. Porque o passado, para a gente, ele tem 2 sensações diferentes. Ele tem a primeira sensação, que é de saudade, e a segunda sensação, que é de lembrança. Saudade não é lembrança, e lembrança não é saudade.
Alguém aqui que já o pai faleceu, ou com familiar próximo? Quando acontece uma situação com o seu filho, com um sobrinho, qualquer coisa, tipo, até com você mesmo, e um estalar de dedo, você fala assim, poxa, lembra quando o papai estava aqui? Lembra quando não sei quem estava aqui? Ele fazia dessa forma. Ah, ele sentava nessa cadeira aí e contava essa história. Você fala com pesar? Não. Você fala com uma lembrança. E aquilo, às vezes, até te faz viver um acontecimento passado, te faz reviver esse acontecimento passado e te traz paz. Às vezes fica aquele sentimento de saudade, assim, lá no finalzinho, porque, poxa, ela podia estar aqui, mas ela não está. Mas aquilo dali aconteceu tão vivo na sua memória que te ensinou alguma coisa. E aí, quando você lembra, não te fere. Só que a saudade, ela é um sentimento que você tem de querer viver algo passado. Isso é saudade. A saudade em si não é ruim, mas quando você eleva a saudade para um nível mais extremo, ela começa a ser ruim. Por quê? Imagine uma pessoa que vive querendo algo do passado. Ela consegue viver hoje? Não. Imagina um crente que só quer viver aquilo que viveu ontem. Ele consegue viver? Não. Porque tudo na igreja vai estar ruim. Não porque, imagina como é que a igreja era. Como seria se a igreja estivesse cheia, como tivesse há 2 anos atrás? Sabe, tinha tanta gente aqui, era tão legal. Agora, opa! Conseguiu perceber a mudança? Poxa, aquela pessoa podia estar aqui, né? Não mudou. E ela não consegue viver agora. As coisas mudam. Aí eu queria ser criança novamente. Ah, pensou se eu ainda fosse criança? Eu poderia fazer isso e aquilo. Tem uma música do Super Combo que ele fala assim, eu gostava de quando eu era um bebê, não tinha que pensar, e sempre tinha alguém ali para me limpar. Sabe, é tão bom, não tinha preocupação, alguém sempre estava ali cuidando dele. E ele queria voltar na época que ele era um bebê, porque ele não tinha responsabilidade. Ele não tinha uma espécie de dor, porque alguém estava sempre tentando cuidar para que ele não sofresse nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de dor, de ferimento. Tem isso. Sabe, se uma criança viver de passado, ela não faz mais nada. E normalmente a criança não vive de passado, porque ela repete toda hora. A gente sempre dá o exemplo de botar a mão na tomada, porque a criança faz isso sempre. Ela bota a primeira vez, legal. Bota a segunda, legal. Bota a terceira, toma um choque. Daqui a pouco ela esquece e volta a botar a mão. Aquela criança que quer descer do sofá, está aprendendo ainda a descer do sofá, ela tenta descer do sofá uma vez, cai, se machuca, chora. Daqui a pouco o que ela faz? Tenta de novo, cai, chora. Daqui a pouco o que ela faz? Tenta de novo, até uma hora que ela vai aprender a descer e cair em pé. A criança não percebe aquilo dali, mas há pessoas que vivem querendo aquilo que já viveu. Vivem querendo aquilo que já teve, não conseguem entender que as coisas mudaram, que é preciso planejar o hoje e o teu amanhã, porque senão você não vai viver. Aleluia! Deus não se preocupa com o passado. Pastor, eu suspeito está falando que Deus, acha que ele tem uma amnésia santa. Porque você chega para ele, mas Senhor, eu estou todo pecador. Ele fala, o quê? Não aconteceu mesmo? Não lembro. Mas Senhor, olha o que eu já fiz. Pô, cara, eu só vejo um sangue derramado assim numa cruz. E ele esquece completamente tudo que estava na frente. Só que a gente não se mede por isso. A gente se mede por aquilo que a gente já viveu. Quer ver? Quantos aqui ainda lembram do aluno perturbado que era da sua turma na escola?
E agora, quando você revê esse aluno perturbado da sua turma da escola, qual é a primeira coisa que você fala quando alguém está do seu lado, que você quer apontar para ele e falar, poxa, tem que essa pessoa aí. Esse aluno, daí é o encapetado da turma. Esse daí não parava, era perturbado demais. E a gente mede a pessoa e vai falar com a pessoa da mesma forma. Como se ainda estivesse dentro da sala. E aí, vai ver o cara está sendo grave, já está mais sério, não está aquele indo perturbado, imperativo. Aí você vai tratar ele como se ele fosse um antigo. O cara mudou. Por quê? Você está medindo ele por aquilo que ele já foi, não por aquilo que ele hoje é. Quantos não fizeram isso contigo? Tu cometeu um vacilo, ele te tratou da forma de acordo com o vacilo que tu cometeu lá atrás. Lá atrás. Por quê? Está com o passado no bolso, não consegue jogar ele fora. O passado consegue nos impedir de viver no amor de Deus justamente por isso. Porque a gente vai começar a medir todas as coisas por aquilo que a gente já venceu. Há 2 semanas atrás eu escrevi um pequeno artigo, a coisa da Mônica, assim eu vou escrever. E eu chamei o nome disso de Síndrome do Pretérito mais que pretérito, do futuro do pretérito, perdão. Porque a síndrome é quando você tem medo ou tem reações com alguma situação que te deixa mal. Isso é uma síndrome. Quando não é genética, claro. E o futuro do pretérito é quando você verbaliza no indicativo os verbos como um desejo futuro, mas com uma ênfase no passado. Como assim, Israel? Eu poderia ter feito isso. Você não fez no passado, mas quer fazer no futuro. Eu gostaria de aprender a fazer isso. É uma pessoa que não fez no passado, está frustrada com o passado, e quer fazer do passado o seu futuro. E aí não vive nem o presente, nem o futuro, porque tudo está baseado no passado. Agora, para perceber, quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes? Eu trabalho com jovens e adolescentes já faz algum tempo. Sabe? E eu fico abismado com a quantidade de adolescentes, principalmente na época. Que a gente ia conversar. Fala, poxa, eu queria mudar, Estela. Queria? Não pode mudar? Não entendi essa. É porque é difícil. É difícil mudar. Difícil é começar, mas mudar não muda. Se você nunca quiser começar, você nunca vai mudar. E às vezes a gente está assim, porque deles entra numa fase muito imatura, isso vai acontecer direto. Agora, quando a gente cresce, cria um monte de responsabilidade, se a gente continuar tendo a nossa visão de frustração daquilo que a gente não conseguiu fazer, a gente nunca vai conseguir progredir. Nunca! Sabe, é aquele cara que começa a construir a casa, tal, faz a casa, consegue fazer parte da casa, vai morar, aí ele vive frustrado porque nunca conseguiu terminar a casa, mas também nunca se planeja como vai terminar. Vai terminar como? É o cara que sempre quis ter um carro, mas nunca conseguiu se planejar para guardar o dinheiro para comprar. É um cara que poderia fazer muitas coisas, mas ele está tão preso no passado dele que ele não consegue viver o futuro. E Deus, quando chama alguém, ele não olha para o teu passado. Ele já fala o teu futuro. Deus, quando chega para Moisés tinha acabado de matar um cara, saiu correndo do Egito, está morando distante.
ele vê a sarça lá, sabe o que Deus fala para Moisés? Chuta. Ele chama ele de quê? Vocês sabem? Sabe não? Eu conto para vocês, está lá em Êxodo 2. Nascimento, Êxodo 3, vem, se eu não me engano, a morte. Êxodo 4, isso acontece. Deus chega para Moisés e fala assim: ô libertador? Calma aí. Como assim libertador? Olha para Moisés agora. Pensa que nem Moisés, você é Moisés. Libertador do quê? Se eu estou fugido. Eu estou fugido. Estou com medo. Meti o pé porque eu estava ameaçado de morte. Estou vivendo longe, agora como pastor de ovelha, era por isso. Eu sou libertador de quê? Nem de mim eu sou libertador. Deus chega para ele e fala: ô libertador, eu te escolhi. Ele fala: porque Deus não estava preocupado com o passado de Moisés. O que Deus estava preocupado é que o presente dele deveria ser mudado, para que no futuro ele cumprisse o propósito que Deus tinha na vida dele. Aleluia. E aí você está preso porque você pecou há 30 anos atrás. Você não libera perdão porque você continua se prendendo a algo que aconteceu há 2 anos atrás. Você não consegue se liberar porque ainda tem algo que te machuca lá de trás, que você não conseguiu perdoar, não conseguiu cicatrizar. Isso continua te impedindo. Deus, quando encontra Jacó, todas as vezes, Deus nunca pronuncia o nome Jacó. E aí, quando Deus vai lutar com Jacó, Jacó fala assim: pô, me dá a sua bênção, não vou sair daqui enquanto o Senhor te dá a bênção. Deus fala o nome de Jacó? Deus fala: qual é teu nome? Ele fala: meu nome é Jacó. Ele: não, a partir de hoje seu nome é Israel. Deus parou de chamar um cara de enganador. Daquele que pega pelo calcanhar para não sair atrás das coisas. Deus começa a chamar esse cara de, Deus luta. O enganador precisa dele mesmo para poder vencer qualquer coisa. Aquele que é o Deus que luta, precisa de Deus para vencer todas as batalhas. Aí Jacó teve que entender que ele tinha que recorrer para Deus o tempo todo. E quando ele volta para falar com Esaú está morto. E a gente preso no passado. Deus não está preocupado com o teu passado. Ele está preocupado com o teu presente, com o teu futuro. Por isso, todas as vezes que Deus vai falar com o povo de Israel de algo passado, ele nunca fala: olha, sinta saudade. Ele fala o quê? Lembra-te. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Para quê? Para quando chegar a velhice você não se arrepender disso. Lembra-te. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Lembra-te do Deus que tiraste vocês do povo do Egito e o levaste para a terra prometida. É o tempo todo Deus falando assim, para de ter saudade, para só de ficar preso no passado. Olha para o passado e aprenda com ele. Não esqueça, Deus sempre está contigo. E o teu passado não pode te impedir de se ficar perto de Deus hoje. Hoje. É por isso que o Talmud judaico, que é uma série de artigos religiosos do judaísmo, onde eles dão mais algumas leis, no período interbíblico, eles tiveram que fazer isso para manter a palavra de Deus sendo estudada. Para manter a palavra de Deus sendo estudada. E aí, chegando numa parte desse livro, há a seguinte afirmação, eu gosto de repetir elas várias e várias vezes. Porque eles vão falar a seguinte coisa:
Lembra-te de teu futuro. Mas só tem que lembrar do passado e não do futuro. Uma coisa errada nisso, tá? Não tem. Não tem porquê. Porque o judeu, ele tem duas coisas que baseiam a vida dele. A origem, da onde ele veio, por isso que eles lembram sempre lá de Adão e Eva, lembram do pai Abraão, lembram de Isaac e Jacó, eles lembram de Moisés, eles lembram de Elias, eles lembram do rei Davi, lembram de cada um dos profetas, porque é da onde esse povo veio. É por isso que a Bíblia é repleta de genealogias para dar e vender. De cabo a rabo tem genealogia. Porque para o judeu é importante saber de onde veio. Mas igualmente importante é saber para onde ele vai. E é por isso que todas as promessas deles eram repetidas todos os dias no tempo. Para quê? Para que o povo não esquecesse do futuro que Deus reserva para eles. Só que quando a gente vai pensar no nosso futuro, a última coisa que a gente pensa é nos céus. A gente pensa tudo aqui na terra. Vou terminar minha casa, vou conseguir comprar um carro, eu vou conseguir casar. Recebo. A gente começa a planejar um monte de coisa, mas a gente não consegue se planejar para falar, cara, Deus está voltando muito rápido, como é que eu estou? Porque para o judeu, se ele lembrar do futuro que reserva a ele, se ele lembrar do julgamento final que vai estar chegando, se ele lembrar que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, calma aí, eu vou poder viver o meu hoje da mesma forma que eu vivi o meu passado? Não! Então, se eu lembrar do futuro que me aguarda, eu preciso modificar o meu presente. Meu Deus. E se é uma ferida do passado que me machuca, eu preciso eliminar essa ferida. Porque a ferida é aquilo que está aberto, que não dá para se encostar, que normalmente a gente quer esconder, bota um band-aid, bota alguma coisa para tapar. A gente não quer expor aquilo. É aquela gavetinha que você esconde as coisas principais. Eu vou esconder aqui que ninguém vai achar. Isso é uma ferida. Isso é uma ferida. Só que Deus, ele vem para cicatrizar as feridas. Por isso que Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Ferida é para ser cicatrizada, porque Jesus já tirou. Por isso que Paulo, no início do capítulo 8, aqui de Romanos, ele vai falar assim, olha só, não dá mais. Se você continua vivendo pela lei do pecado, você vai morrer. Porque não tem como você viver a lei do pecado sem a morte. Da mesma forma, você só vive pela lei do Espírito. Você só vive pela lei do Espírito. Paulo está dando primeiro uma síntese lá inicial, e ele vai rodar sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito Santo que clama, pelos gemidos inexprimíveis pela gente. Ele vai falar que nós somos mais que vencedores, porque nada daquilo que pode ser separado do amor de Deus, nem as aflições, nem as dificuldades, nada disso vai nos impedir. Por quê? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Afinal, Cristo venceu o mundo. Glória. Só que no final ele faz uma alusão ao início do capítulo. Ele vai falar assim, olha só. O que acontece aqui, e é para isso se manter, é que você não conseguiu nascer verdadeiramente de novo. Deixa eu só me ver um pouquinho. Por quê? Porque se você nasce verdadeiramente de novo, aquilo que era do passado deveria acontecer o quê? Acabou. Não é isso que diz?
Eis que nova criatura sou, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, tudo que eu já vivi passou, acabou. Eu deixei de ser um pecador que tenta se santificar para ser um santo que tenta lutar contra o pecado. Só que às vezes na nossa cabeça a gente continua sendo um pecadorzinho. E a gente sendo um pecadorzinho, a gente vai pecar direto, porque é muito mais fácil pecar. Que está tentando se santificar, e a gente vai ficar correndo, desesperado para tentar se santificar, e você vai continuar correndo, irmão, porque você vai vacilar o tempo todo. Agora, se você crê que Cristo já te libertou, você se tornou santo, o pecado tem que ser algo fácil para você lutar. Porque o cheiro do pecado não vai mais dar mais prazer. Sabe quando... Não sei se irmãos viram isso. O pica-pau, ele ficava de longe. Aí alguém botava uma torta, um frango na janela, e ele sentia o cheirinho, ele voava aqui, ó, com um cheirinho. Ia lá para perto do frango, lá para poder comer. O pecado não pode ser assim para a gente. O cheiro do pecado não pode mais nos atrair. Porque o que nos atrai é o cheiro do Espírito Santo. É a plenitude de Deus que começa a enraizar e a encher o nosso ser, a ponto de a gente ficar tão completo que nada do mundo pode nos satisfazer. Só que às vezes o pecado ele trava isso na gente. É aquela gavetinha que você guardou o seu pecado, aquele lugarzinho que você escondeu a sua mágoa, aquela parte que você não deixou perdoar, vai tocar de novo. Alguém vai tocar de novo e a tua reação vai tentar esconder mais ainda. E aí você não vai conseguir se liberar para Deus, porque tem uma área da sua vida que está preta. A Bíblia diz que Jesus, ele está à porta e bate. Mas não é ele que abre a porta. É você. Sou eu. Meu Deus. Por isso que ela diz que se você abrir, ele vai entrar e vai ceiar contigo. Glória. Se nós não abrirmos as nossas feridas para que Cristo possa cicatrizar, a gente vai continuar com a ferida aberta e nunca vamos conseguir se chegar perto de Cristo. A gente não vai conseguir viver nesse amor. Nós não vamos conseguir viver nesse amor. Paulo, no capítulo 8, já até entrou aqui, ele vai falar que quem permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte. Mas quem permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Glória. Alguém que não consegue perdoar, alguém que tem uma ferida ainda aberta, alguém que está com esse problema do passado muito no bolso, a ponto de não conseguir jogar fora, não tem paz. Porque o tempo todo você tem que ficar lutando para ninguém tocar na sua ferida. Acontece qualquer situação, a primeira coisa que você faz é o quê? Eu vou esconder. Não posso deixar isso aparecer. Eu não posso deixar ninguém perceber. E se perceber, você já se estoura e acaba pecando pra caramba. Sabe, amados? Se a gente não se liberar literalmente para Deus, vai continuar. E a gente vai ser como João, na primeira carta, vai falar, eu já falei dela aqui, no capítulo 2, como crianças, filhinhos, que só reconhecem a Deus como Pai. Deus que vai lá mimar, Deus que vai cuidar, Deus que vai proteger. Mas não conseguem crescer, ser um pai na fé, por quê? Porque o pai na fé, ele conhece aquele que criou tudo e existia desde o princípio. Ele já conhece o Deus Todo-Poderoso, ele sabe o que ele pode fazer. Ele não está mais preocupado se Deus vai protegê-lo ou não, porque ele sabe que Deus vai estar sempre com ele. E por mais que qualquer coisa possa tentar o machucar, ele já está com o Deus Todo-Poderoso. Quem é mais forte que Deus para o proteger? Sabe, amados? Perdoar
o esquecer o passado, o matar o passado, é uma das coisas primordiais para que a gente possa viver uma vida nova com Cristo. Uma vez eu trouxe a alusão do Caio Fábio, quando ele fala sobre viver literalmente essa nova criatura em Deus. Ele fala, cara, quando a mesma coisa que aconteceu com Maria, quando o Espírito do Senhor te envolve e o poder do Altíssimo te recolherá. É como se o próprio Espírito de Deus preenchesse a tua vida e a mão de Deus começasse a tirar tudo aquilo de podre que existia dentro de você. No caso de Maria, foi Deus colocando o próprio divino dentro da barriga dela. Conosco, é Deus tirando tudo de ruim que a nossa carne humana quer e colocando tudo que é divino dentro de nós. Só que a gente tem que ter a mesma resposta dela. Eis-me aqui, eu estou aqui. Pode fazer. Quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Tem alguém aqui que tem alguma ferida, alguma mágoa passada? Se tiver, eu quero te convidar aqui para orar junto comigo. Se tiver alguém que tem uma mágoa que não consegue perdoar, algo que ainda está dentro do coração e que te impede de fazer muita coisa, que te impede de prosseguir a caminhada cristã porque isso te machuca e não te deixa chegar perto de Deus, eu quero te convidar para cá. Eu não vou demorar muito tempo. Essa pregação não foi para ser demorada, mas eu quero que pessoas possam sair libertas dessa noite daqui, para que feridas do passado não impeçam ninguém de se chegar perto do amor de Deus. Ninguém de se chegar de Deus e de conhecê-lo e prosseguir a conhecê-lo. Tem mais alguém? Eu vou orar. Tem alguém que não consegue perdoar alguém por uma atitude ou uma fala? Vem cá, eu quero orar por você. Alguém que te machucou numa igreja, em qualquer canto, que por causa disso você não consegue se chegar para perto de Deus. E acha que todo mundo vai fazer a mesma coisa sempre. Se alguém tem um pai que te machucou, você não consegue fazer mais nada, porque você fica pensando nas atitudes que ele fez e que te impediu de fazer algumas coisas. Se você tem esse problema de não conseguir perdoar, eu quero orar para que o Espírito Santo te dê força para perdoar. Isso deixar de ser uma saudade que bate e te deixa mal. Vai ser uma cicatriz que Deus vai fazer. Feche os seus olhos, igreja. Soberano Deus, eterno Pai. Pai, nós te pedimos, soberano. Deus, começa, Pai, a agir nessas vidas aqui, Deus. Começa a agir nessas vidas aqui, Pai. Começa a tocar, Pai, trazendo mais força, Deus. Força para lutar, Deus, com esse passado que aprisiona, Pai. Com esse passado que frustra, que machuca, Pai. Que as fazem chorar, as fazem se prender, Pai. Quando a tua presença vem, Pai. Sabe, Pai, esse passado que muitas vezes fica um pouquinho esquecido, fica obscuro debaixo do tapete, Pai. E elas ficam bem, conseguem fazer algo para ti, Deus. Conseguem sentir a tua presença, mas quando tu vem e fala, olha, eu tenho uma ferida aberta, ainda tem essa sujeira debaixo do tapete. Elas se excluem, Pai, ficam mal. Deus, começa a tratar a vida dessas pessoas, Pai. Começa a fazer ela diferente, Deus. Deus Santo e poderoso, Pai. Que o teu Espírito Santo comece a preencher, Pai. Que o teu Espírito Santo comece a dar força, Deus. Que o teu Espírito Santo, Pai, comece a dar o poder altíssimo, Deus. O poder altíssimo para perdoar, Pai. Para esquecer o passado, Pai. Para viver o novo de Deus. Para viver a plenitude daquilo que Deus fez. O propósito de Deus na vida, Deus. Oh, Pai, nós te
pedimos, Pai, que o poder do teu perdão, Pai, que nos perdoou e nos regenerou, Pai, possa entrar na vida delas, Pai, para que elas possam aprender a perdoar, Pai, a se perdoarem e a perdoarem aos outros, Deus. Deus sempre poderoso, te peço, Pai, volta a dar vida, Deus, volta a dar força, Pai. Nós te clamamos e te pedimos, Senhor, comece a agir, Pai, comece a se mover, Pai, para que possamos viver o hoje, Pai, para que possamos planejar o nosso futuro, libertos de tudo que nos aprisiona, Pai, de tudo que nos pede, Pai, que possamos estar também abertos para ti, Pai. Pai, elas hoje, Senhor, essas pessoas abriram a porta do coração, Pai. Nós pedimos, Senhor, entra, Pai, comece a tratá-las, Senhor, para que elas possam ser curadas, saradas, libertas, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, renovar. Aleluia, Jesus. Vento do Espírito, oh, aleluia. Vento do Espírito, então sopra nesse lugar. Enche os nossos corações. Vento do Espírito, vem, Senhor. Vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações.